A cirurgia com o paciente acordado é uma técnica cirúrgica utilizada para se operar tumores cerebrais que estão localizados em áreas do cérebro que são responsáveis pela linguagem. Pode ser tanto por entender alguma palavra ou alguma expressão, quanto para falar propriamente dito, quanto para fazer raciocínios, associações, contas, reconhecer objetos, reconhecer pessoas, reconhecer situações. Todas essas múltiplas funções, elas fazem parte do mecanismo muito complexo que é o mecanismo de linguagem. Antigamente, se imaginava que essas funções tinham pontos específicos no cérebro e que isso era igual para todo mundo. Hoje se sabe que os mecanismos de linguagem, não existe um ponto fixo no cérebro que determina tal função de linguagem. Existe sim uma grande variedade de localização de várias regiões diferentes envolvidas por mecanismos de linguagem, e elas estão também conectadas entre si, e que isso varia de paciente para paciente. Depende da função, da profissão, da escolaridade de cada paciente. Isso é muito variado entre as pessoas. Então, sempre que o paciente tem um tumor numa região de linguagem, e na maioria das pacientes essa região é o lobo frontal esquerdo, temporal esquerdo, parietal esquerdo, sempre que o paciente tem um tumor nessa região, uma técnica muito boa é a técnica do paciente acordado. Não existe outra maneira eficiente de se avaliar a linguagem, o comportamento, o raciocínio de um paciente se o paciente estiver dormindo. Baseado puramente em anatomia cerebral, a gente não consegue saber a função, né? A gente sabe o local, a anatomia em si, ali está localizada a lesão, mas se aquela região existe uma função de linguagem, a gente só consegue avaliar com o paciente recordado. O paciente, durante a cirurgia, a gente localiza a lesão, localiza o cérebro ao redor da lesão e começa uma série de testes, uma variedade grande de exames, de tarefas que são realizadas pelo paciente, e a gente consegue, estimulando o cérebro com corrente elétrica, na monitorização neurofisiológica, a gente consegue identificar se tal região suspeita de fato está relacionada a algum tipo de mecanismo de linguagem. Se isso acontece, a gente vai contornando essas regiões ou evitando essas regiões e retirando só a parte em que não tem nada, nenhum mecanismo funcionante, nenhuma parte funcionante do cérebro. Isto é para correr de coisa de... Ai, Jesus. Tá estimulando que tá, né? Não, vamos fazer um teste de novo sem estimular para ver se ela acerta. Esse tipo de cirurgia ela é sempre feita em conjunto com o neurofisiologista ou com um fonoaudiólogo especialista em linguagem, mas com um neurologista sempre, para se fazer essa monitorização. Ao mesmo tempo, a gente consegue monitorizar a força, reflexos, movimentos finos. Então, é uma cirurgia bastante complexa, bastante rica de detalhes, que leva um certo tempo para se refinar esse procedimento e para tudo se tornar mais harmônico na equipe. É uma cirurgia em que a anestesia pode ser feita de várias maneiras. O paciente pode começar a cirurgia dormindo e depois ser acordado, né, na hora do exame. Pode estar acordado desde o início, pode estar meio sonolento no começo e no fim, e só durante a cirurgia, só durante os testes em si, está bem acordado. Então, depende muito do paciente, depende muito da rotina de cada equipe, da maneira que acha mais fácil, mais segura de ser feita. É muito comum os pacientes imaginarem que é uma cirurgia que dói muito. Na verdade, o que dói é a pele, o osso, o músculo, né? E isso é feito uma anestesia específica. O cérebro em si é um órgão que não dói. Ele não tem terminações nervosas para dor, né? Ao contrário da pele, por exemplo. Então a gente consegue manipular bastante o tecido cerebral e fazer amplas ressecções e o paciente não sentir dor relacionada a isso. Nem todo paciente que tenha um tumor em áreas de linguagem é um candidato para cirurgia acordado.
a escolha do paciente ideal, do caso ideal, ela é fundamental para o sucesso da cirurgia. Alguns pacientes muito obesos, tabagistas muito pesados, que possa ter alguma dificuldade de ventilação durante a cirurgia, tumores com muito edema cerebral, pacientes que já têm algum déficit de linguagem prévio, esses pacientes não são bons candidatos para cirurgia acordada, mesmo que o tumor esteja em uma área de linguagem. Então, escolher bem todo um preparo do paciente é bastante importante. Os pacientes eles devem ser avaliados pelo fonoaudiólogo, pelo neurofisiologista ou pelo neuropsicólogo antes da cirurgia para fazer um teste, fazer umas perguntas, para ver se não tem nenhuma alteração grosseira, para depois ser feito novamente os testes durante a cirurgia. Não podemos gerar fatores de confusão durante a cirurgia. De maneira geral, essas cirurgias elas não podem durar muitas e muitas horas, porque o paciente cansa bastante. Então, essa cirurgia ela tem que ser feita o mais otimizado possível. Isso é importante sempre uma equipe treinada, acostumada, que faça isso com rotina, para que todos esses preparativos aconteçam de maneira harmônica e mais tranquila. É uma cirurgia bastante elegante, bastante bonita do ponto de vista técnico. Se dependesse de mim, todos os pacientes eram operados acordados, mas, como falei, o critério de seleção, escolher bem o paciente é fundamental para o resultado. Sempre que você tiver um caso, um conhecido que tem um tumor em áreas de linguagem, pergunte ao seu médico, ao neurocirurgião, se é um candidato ou não para esse tipo de cirurgia.